Glossário do PSIBC. Administrador de recursos de TIC. Pessoa responsável pela administração e manutenção de um recurso de TIC. Ameaça. Conjunto de fatores externos ou causa potencial de um incidente indesejado, que pode resultar em dano para o sistema ou organização. Ativo de informação. Os meios, os locais, os equipamentos e os sistemas de armazenamento, transmissão e processamento da informação. Autenticidade. Propriedade pela qual se assegura que a informação foi produzida ou expedida, modificada ou destruída por uma pessoa natural, equipamento, sistema, órgão ou entidade. Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação, LAI. Autoridade diretamente subordinada ao dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta, indicada para acompanhar o cumprimento da LAI e de seus regulamentos, na forma do artigo 40 da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Ciclo de vida da informação. Conjunto de fases composto por planejamento ou pré-produção, produção, divulgação, transporte, armazenamento e descarte de informação ou documento. Classificação. Atribuição pela autoridade competente de grau de sigilo reservado, secreto ou ultra-secreto, a informação que necessite de restrição de acesso temporária, na forma do artigo 23 da Lei 12.527 de 2011. Confidencialidade. Propriedade pela qual se assegura que a informação não seja disponível ou não seja revelada à pessoa, sistema, órgão ou entidade não autorizado nem credenciado. Credencial de segurança. Certificado que autoriza a pessoa para tratamento de informação classificada. Criptografia. Conjunto de técnicas pelas quais a informação pode ser transformada da sua forma original para outra ilegível, de forma que possa ser reconhecida apenas por seu destinatário, tornando impraticável a leitura por pessoa não autorizada. Dado. Forma primária de informação que não foi processada, correlacionada, integrada, avaliada, interpretada ou atribuída a qualquer sentido inerente em si mesmo. Dado pessoal. Informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Disponibilidade. Propriedade pela qual se assegura que a informação esteja acessível e utilizável, sob demanda, por uma pessoa natural ou determinado sistema, órgão ou entidade devidamente autorizados. Encarregado de dados pessoais. Pessoa indicada pelo controlador ou pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Equipe de prevenção, tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais, ETIR. Grupo de pessoas com a responsabilidade de receber, analisar e responder às notificações e atividades relacionadas a incidentes de segurança em redes de computadores. Gestor de segurança e credenciamento. Responsável pela segurança da informação, classificada em qualquer grau de sigilo, no órgão de registro ou nos postos de controle, devidamente credenciado. Gestor de segurança da informação. Coordenador no âmbito do Comitê de Segurança, COSEG, nos assuntos relacionados à segurança da informação. Incidente de segurança. Ação ou omissão, intencional ou acidental, que resulta no comprometimento da segurança da informação. Incidente cibernético. Ação ou omissão, intencional ou acidental, que resulta no comprometimento da segurança cibernética. Informação. Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Informação sigilosa. Informação submetida à restrição de acesso público, por estar abrangida por hipótese de sigilo legal. Informação classificada. Informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, classificada como ultra-secreta, secreta ou reservada. Informação de acesso restrito. Informação sigilosa, informação classificada e as demais informações que devem ser protegidas, de forma a preservar os princípios da PSIBC sem prejuízo das legislações específicas. Integridade. Propriedade pela qual se assegura que a informação não foi modificada ou destruída de maneira não autorizada ou acidental. Irretratabilidade. Princípio da segurança da informação, por meio do qual é garantido não repúdio às informações fornecidas. Necessidade de conhecer. Condição segundo a qual o conhecimento da informação de acesso restrito é indispensável para o adequado exercício de cargo, função, emprego ou atividade. Privilégio mínimo. Conjunto de permissões necessárias em um ativo de informação para que o usuário possa realizar suas atividades de trabalho. Recurso de TIC. Qualquer ativo de informação usado para o tratamento de dados e informações em meio digital. Regime não presencial. Modalidade em que o usuário executa suas atribuições, integral ou parcialmente, fora das dependências físicas do Banco Central do Brasil. Regime presencial. Modalidade em que o usuário executa suas atribuições integralmente nas dependências físicas do Banco Central do Brasil. Resiliência cibernética. Capacidade de identificação, prevenção, detecção, resposta e recuperação a incidentes cibernéticos. Risco. Definido como a quantificação da incerteza, no contexto da segurança da informação, pode ser entendido como potencial associado à exploração de uma ou mais vulnerabilidades de um ativo de informação, ou de um conjunto desses ativos, por parte de uma ou mais ameaças com impacto negativo no negócio da organização. Risco cibernético. Exposição a danos e perdas resultantes da ocorrência de incidentes cibernéticos. Rotulação. Atribuição por pessoa competente de rótulo a dado ou informação, visando ao estabelecimento de níveis adequados de proteção. Segurança da informação. Ações que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das informações. Segurança cibernética. Ações voltadas para preservar a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade, bem como os demais princípios da PSIBC, dos recursos de TIC do Banco Central do Brasil e de dados e informações tratadas nesses recursos. Tratamento. Toda operação realizada com dados, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Usuários, dirigentes, servidores, terceirizados, estagiários, aprendizes, prestadores de serviços e visitantes que, de alguma forma, possam ter acesso a ativos de informação do Banco Central do Brasil. Vulnerabilidade. Conjunto de fatores internos ou causa potencial de um incidente desejado, que pode resultar em risco para um sistema ou organização e que pode ser evitado por uma ação interna de segurança da informação. Resolução do Banco Central 287, de 24 de janeiro de 2023. Divulga a política de segurança da informação do Banco Central do Brasil, PSIBC. Artigo 2º. O presidente do Comitê de Segurança, COSEG, pode editar os atos complementares necessários para o cumprimento da PSIBC. Política de Segurança da Informação do Banco Central do Brasil, PSIBC, anexo à Resolução BCB 287. Das finalidades. Dos objetivos. A Política de Segurança da Informação do Banco Central do Brasil, PSIBC, estabelece diretrizes, responsabilidades e ações para sua gestão e tem por objetivo assegurar 1. A segurança cibernética, 2. A segurança física e a proteção dos dados organizacionais e 3. A disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade da informação e a proteção de dados pessoais. Ou seja, a PSIBC, além da segurança cibernética e física, também tem que garantir os princípios DICA e de proteção de dados pessoais. A PSIBC tem 4 propósitos. 1. Atender às exigências legais e normativas aplicáveis da Administração Pública Federal. 2. Orientar as ações necessárias à garantia da segurança da informação. 3. Definir competências e atribuições decorrentes. E 4. Servir de referência para efeitos de auditoria e corregedoria.
A PCBC abrange 6 itens. 1. As áreas de negócio do Banco Central do Brasil em todas as praças. 2. Os conhecimentos tácitos e os explícitos. 3. Os meios físicos. 4. A tecnologia da informação e comunicação TIC do Banco Central do Brasil. 5. Os projetos, as ações e as atividades de trabalho exercidos dentro ou fora das instalações do Banco Central do Brasil. E 6. Os dirigentes, os servidores, os terceirizados, os estagiários, os aprendizes, os prestadores de serviços e os visitantes. Dos princípios. A PCBC é regida pelos seguintes princípios de segurança da informação. São 9. 1. Disponibilidade. 2. Integridade. 3. Confidencialidade. 4. Autenticidade. 5. Irretratabilidade. 6. Privilégio mínimo. 7. Necessidade de conhecer. 8. Proteção de dados pessoais. 9. Proteção de privacidade. Então, para lembrar, são os do DICA, né? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Daí tem a irretratabilidade, né? O outro lado da moeda da autenticidade. Princípios do Zero Trust, né? Que é o privilégio mínimo e a necessidade de conhecer, os dois lados também. E, por fim, dois da LGPD, que é a proteção de dados pessoais e a proteção da privacidade. Das diretrizes gerais. A PCBC deve ser conhecida e observada por todos os usuários. Os níveis gerenciais devem zelar pelo cumprimento da PCBC no âmbito da sua competência. Os segmentos de pessoas, de áreas de instalações, de TIC, de documentação e materiais, bem como de gestão de riscos e continuidade de negócio, devem se dedicar especial atenção aos aspectos de segurança da informação disposta na PCBC. O Banco Central do Brasil deve contribuir para a evolução do ecossistema de segurança da informação mediante a colaboração e o compartilhamento de informações com as autoridades competentes, a sociedade e o sistema financeiro nacional, na forma da legislação de regência. Durante todo o ciclo de vida da informação, deve ser observado o atendimento à PCBC e os princípios definidos no artigo 6º. Da rotulação e classificação dos dados e da informação. Toda a informação tratada no âmbito do Banco Central deve ser considerada pública, salvo as informações de acesso restrito dos dados pessoais, inclusive os sensíveis, que devem ser devidamente rotulados ou classificados de forma a indicar essa condição. Parágrafo único. A informação tratada pelo Banco Central pode ser classificada como reservada, secreta ou ultrasecreta, observando seu teor, em razão da sua imprescindibilidade e segurança da sociedade ou do Estado, na forma da legislação vigente. Do segmento de pessoas. Os servidores do Banco Central do Brasil devem receber orientações ou instruções sobre segurança da informação por meio de ações educacionais no período de ambientação, formação inicial e continuada. Os demais usuários do Banco Central devem receber, no que couber, instruções e orientações relacionadas à segurança da informação. Os contratos, acordos, convênios e demais ajustes do Banco Central com pessoas naturais ou entidades privadas devem conter cláusulas referentes ao cumprimento da PCBC e à observância dos procedimentos de segurança para tratamento da informação de acesso restrito, dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis pelos seus empregados, prepostos ou representantes, sem prejuízo da participação e orientações complementares de segurança da informação. O disposto nesse artigo aplica-se, no que couber, aos contratos, acordos, convênios e demais ajustes do Banco Central com órgãos, entidades públicos e com organismos internacionais. Medidas e procedimentos de segurança da informação devem ser observados em todo o processo da admissão, alocação, transferência, remanejamento, promoção, substituição, afastamento, sucessão e desligamento de dirigentes, servidores terceirizados, prestadores de serviços, aprendizes e estagiários. Do segmento áreas e instalações. As áreas e instalações que contiverem informação de acesso restrito, dados pessoais ou dados pessoais sensíveis têm seu acesso limitado apenas a pessoas autorizadas. Devem ser adotadas medidas para definição, demarcação, sinalização, segurança e autorização de acesso às áreas restritas. As pessoas que necessitam ingressar em ambientes para realização de obras ou para prestação de serviços que dependem de autorização prévia e, sempre que necessário, são acompanhadas por servidor do Banco Central ou outro agente autorizado, inclusive fora do horário de expediente. A entrada e saída de pessoas, documentos, objetos e materiais nas áreas e nas instalações do Banco Central obedece às medidas e procedimentos de segurança que auxiliem na mitigação dos riscos de segurança da informação. As áreas de acesso público são, preferencialmente, isoladas fisicamente das áreas de trabalho ou devem possuir medidas de segurança complementares. Do segmento de TIC. O segmento de TIC compreende os ativos de informação do Banco Central usados para o tratamento da informação em meio digital. Normas complementares pertinentes ao segmento de TIC podem ser publicadas pelo Departamento de Tecnologia da Informação, DEINF, e disponibilizadas aos usuários como parte integrante da PCBC. O uso seguro dos recursos de computação em nuvem deve ser objeto de norma específica. As normas devem ter como prioridade a segurança da informação da organização, bem como o atendimento aos princípios e diretrizes que norteiam a PCBC. Todas as soluções de TIC desenvolvidas ou adquiridas pelo Banco Central, inclusive as que se encontram em uso, devem considerar os princípios previstos no artigo 6º. Os recursos de TIC do Banco Central do Brasil são disponibilizados visando ao atendimento das atividades voltadas aos objetivos institucionais. É vedada a utilização dos recursos de TIC do Banco Central para constranger, assediar, ofender, caluniar, ameaçar ou causar prejuízos de ordem moral, econômica ou financeira a qualquer pessoa natural ou jurídica ou para veicular opiniões político-partidárias. O usuário tem acesso autorizado apenas aos recursos de TIC necessários e indispensáveis ao seu trabalho. O usuário de recursos de TIC deve ter identificação pessoal e intransferível. Não há privacidade em relação às informações contidas em arquivos, bases de dados, mensagens ou qualquer outro recurso de TIC utilizado para seu tratamento, à exceção de eventuais informações de acesso restrito, dados pessoais ou dados pessoais sensíveis. A Corregedoria Geral do Banco Central do Brasil, COGER, a Procuradoria Geral do Banco Central, PGBC, a Comissão de Ética do Banco Central, CEB-CB, ou as comissões disciplinares podem ter acesso a quaisquer dados e informações tratadas nos recursos de TIC do Banco Central do Brasil, desde que haja sindicância investigativa ou acusatória ou procedimento disciplinar ou ético instaurado, em qualquer de suas modalidades. O conteúdo dos aplicativos e programas de mensagens instantâneas e o conteúdo dos e-mails recebidos ou enviados a partir de caixas corporativas de uso individual compartilhado, bem como os conteúdos dos arquivos de dados criados pelos aplicativos usados para ler e-mails, independente do local de armazenamento, somente podem ser acessados pelo DEINF mediante solicitação formal ao COGER, da PGBC, da CEBCB ou das comissões de sindicância ou disciplinares, para esclarecimentos de fatos que, em tese, configurem irregularidade funcional ou ética, ou da PGBC para comunicação de crimes ou contravenções às autoridades competentes, ou para cumprimento de preceito legal ou ordem judicial ou emanada de outra autoridade competente, na forma da legislação de regência. Os administradores dos recursos de TI devem ter apenas os acessos necessários à execução das atividades de trabalho sob sua responsabilidade. Devem ser mantidas cópias atualizadas das contas do correio eletrônico do Banco Central, incluindo todas as mensagens trafegadas por pelo menos 5 anos. As informações do Banco Central em meio digital devem ser armazenadas em locais autorizados e com as proteções recomendadas pelo DEINF, conforme definido em norma específica. O DEINF pode restringir o acesso a recursos de TIC do Banco Central, como acesso a sítios e recebimento de e-mails, quando houver indício de risco à segurança da informação, considerando os princípios previstos no artigo 6º, ou quando necessário o tratamento de incidentes cibernéticos. O uso dos recursos de TI do Banco Central é monitorado e registrado. Norma específica deve indicar os requisitos mínimos aplicáveis aos dados que devem ser registrados e guardados para fim de tratamento e resposta a incidentes de segurança. O acesso aos registros de que trata este artigo deve ser disponibilizado à ETI, Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais, aos desenvolvedores e aos administradores e equipes de suporte dos recursos de TIC, para execução das atividades de sua competência.
O acesso aos registros relativos às atividades de usuários e ao uso de recursos de TIC somente pode ser solicitados pelos usuários, no caso de seus próprios registros, pelos respectivos gestores, no caso de uso de recursos de TIC, pela Auditoria Interna do Banco Central do Brasil, Audit, no caso de uso de recursos de TIC, e pela COGE, pela PGBC, pela CEBCB e pelas comissões de sindicância e outras de natureza disciplinar, no caso dos registros das atividades de usuários e de uso de recursos de TIC. As solicitações de que trata o parágrafo 3º devem ser devidamente formalizadas ao DENF e devem conter a justificativa motivada para tal solicitação. O acesso a qualquer recurso de TIC pode ser suspenso, sempre que necessário, à preservação da segurança da informação do Banco Central, visando o atendimento dos princípios previstos no artigo 6º do segmento de documentos e materiais. As informações rotuladas ou classificadas devem observar medidas e procedimentos de segurança próprios, definidos em norma específica, aplicando-se no que couber o disposto na PCBC. Os arquivos de informação destinados ao descarte, seja o papel ou outras mídias, devem ser devidamente inutilizados, visando a segurança da informação e ao atendimento dos princípios que regem a PCBC. Da gestão de riscos e continuidade de negócios. A segurança da informação deve orientar os processos de levantamento, avaliação e tratamento das vulnerabilidades e das ameaças capazes de deixar os arquivos de informação em situação de risco considerada inaceitável pelo Banco Central do Brasil. Das competências e atribuições. Compete ao presidente do Banco Central do Brasil designar o gestor de segurança da informação, GSI, e o gestor de segurança e credenciamento, GSC, bem como seus suplentes, na forma da legislação vigente. Compete ao COSEG, Comitê de Segurança, 4 itens. 1. Assessorar as instâncias competentes na implementação de ações de segurança da informação. 2. Deliberar sobre temas e propor soluções específicas sobre segurança da informação, podendo constituir grupos de trabalho. 3. Propor alterações na PCBC e em normas de segurança da informação no âmbito do Banco Central do Brasil. E 4. Deliberar sobre normas internas de segurança da informação que não estejam no âmbito de competência das demais instâncias do Banco Central do Brasil. Parágrafo único. Ressalvadas as competências específicas da diretoria colegiada, do presidente, dos diretores, do GSI, do GSC, o COSEG é o órgão máximo de decisão em questões relativas à gestão de segurança da informação no âmbito do Banco Central do Brasil. Compete ao GSI, gestor da segurança da informação. 1. Coordenar o COSEG nas ações relacionadas à segurança da informação. 2. Coordenar a elaboração do PCBC e das normas internas de segurança da informação. 3. Assessorar a alta administração na implementação do PCBC. 4. Estimular ações de capacitação e de profissionalização de recursos humanos em temas relacionados à segurança da informação. 5. Incentivar estudos de novas tecnologias, bem como seus eventuais impactos relacionados à segurança da informação. 6. Propor recursos necessários às ações de segurança da informação. 7. Aprovar e acompanhar a execução de ações, metas e planos estratégicos relacionados à segurança da informação. 8. Encaminhar periodicamente à diretoria colegiada relatórios sobre a execução dos planos e sobre os incidentes cibernéticos relevantes. 9. Verificar os resultados dos trabalhos de auditoria sobre a gestão de segurança da informação. E 10. Comunicar tempestivamente ao encarregado de dados pessoais a ocorrência de incidentes de segurança que possam acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Compete ao GSC, gestor de segurança e credenciamento. 1. Propor normas relacionadas aos processos de rotulação e classificação da informação. 2. Propor normas relacionadas aos processos de credenciamento e segurança para tratamento da informação classificada, com base na legislação e normas vigentes. 3. Credenciar ou dispor sobre credenciamento dos usuários que podem ter acesso à informação classificada. 4. Fiscalizar o cumprimento da legislação e das normas de credenciamento e de tratamento da informação. E 5. Assessorar a diretoria colegiada do Banco Central em assuntos relacionados ao tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo. Compete à autoridade de monitoramento da LAI, no âmbito da segurança da informação. 1. Orientar as unidades no que se refere ao cumprimento do disposto na LAI e seus regulamentos. E 2. Acompanhar os pedidos de acesso à informação e os processos de classificação, reclassificação e desclassificação da informação. Compete ao encarregado de dados pessoais no âmbito da segurança da informação, sem prejuízo das demais atribuições. 1. Orientar os dirigentes, servidores e contratados no que se diz respeito às práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. 2. Comunicar à ANPD e ao titular dos dados pessoais a ocorrência de incidentes de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante a esses dados. Compete ao DENF. 1. Propor alterações na PCBC. 2. Elaborar e publicar manuais e procedimentos como parte integrante da PCBC relativo aos aspectos da segurança cibernética, do uso dos recursos de TIC do Banco Central do Brasil. 3. Revisar os manuais e procedimentos ao menos anualmente. 4. Propor a norma específica para o uso seguro dos recursos de computação em nuvem. 5. Realizar ações para o desenvolvimento da cultura da segurança cibernética. 6. Prover os recursos de TIC necessários à devida execução da PCBC. 7. Realizar e acompanhar estudos de novas tecnologias, bem como seus eventuais impactos relacionados à segurança cibernética. 8. Mensurar ao menos anualmente a resiliência cibernética e os riscos cibernéticos e encaminhar ao Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais, DERIS, após a mensuração, relatório com avaliação do risco cibernético e da resiliência cibernética. 9. Propor ao GSI metas e planos relacionados à segurança cibernética. 10. Executar ações que visam ao cumprimento das metas e dos objetivos estabelecidos nos planos aprovados pelo GSI, sem prejuízo das demais ações relacionadas à segurança cibernética, e encaminhar ao menos semestralmente ao GSI relatório sobre o andamento dessas ações. 11. Fornecer as informações necessárias para a área responsável pela elaboração do relatório de impacto da proteção de dados pessoais. 12. Fornecer mensalmente ao DERIS relatórios com os incidentes cibernéticos relevantes. 13. Manter a ETI, equipe de prevenção, tratamento e respostas a incidentes em redes computacionais. 14. Fornecer as informações sobre os incidentes cibernéticos relevantes, oriundas da ETI, necessárias ao GSI para tomar de decisões. E 15. Fomentar o aprimoramento da resiliência cibernética do Sistema Financeiro Nacional. Compete ao Departamento de Segurança, DSEG, assessorar na implantação das ações relacionadas com a PCBC, planejar as ações necessárias para assegurar a proteção física de áreas e instalações visando o cumprimento da PCBC, propor alterações na PCBC, disseminar a cultura da segurança da informação no Banco Central do Brasil, prover os equipamentos e infraestrutura necessários à devida aplicação da PCBC no âmbito de sua competência e elaborar e publicar normas complementares relativas aos aspectos de segurança da informação que não estejam no âmbito de competência das demais unidades do Banco Central. Compete ao Departamento de Infraestrutura e Gestão Patrimonial, DEMAP. 1. Prover os equipamentos e infraestrutura necessários à devida aplicação da PCBC no âmbito da sua competência. 2. Implantar as ações necessárias para assegurar a proteção e a recuperação das informações disponíveis no sistema de arquivamento e transporte de documentos. E 3. Assessorar na implantação das ações relacionadas com a PCBC. Compete ao Departamento de Gestão de Pessoas, Educação, Saúde e Organização, DEPES, implantar, no seu âmbito de atuação, as ações educacionais destinadas aos servidores do Banco Central necessárias ao cumprimento da PCBC. Compete à COGE, à PGBC e à CEBCB, no âmbito de suas atribuições, aplicar as ações corretivas e disciplinares cabíveis nos casos de descumprimento das disposições da PCBC e das normas relacionadas. São atribuições do Procurador-Geral, do Secretário Executivo, do Chefe de Gabinete do Presidente, dos Procuradores-Gerais Adjuntos, dos Secretários Executivos Adjuntos, dos Chefes de Unidade e titulares de funções equivalentes e dos Gerentes Administrativos. 1. Contribuir para o cumprimento da PCBC pelos servidores lotados em componentes a eles subordinados e demais usuários dos ativos de informação de sua unidade.
2. Observar as medidas e os procedimentos de segurança e acesso à informação nos processos de admissão, alocação, transferência, remanejamento, promoção, substituição, afastamento, sucessão e desligamento de servidores, terceirizados, prestadores de serviços, aprendizes e estagiários. Dar ciência ao COSEG de qualquer ato que possa causar risco relevante à segurança da informação no âmbito do Banco Central. Definir e implantar, em conjunto com o DSEG, eventuais necessidades de restrição de acesso a áreas de instalações sob sua responsabilidade, visando a proteção dos ativos de informação nela armazenados. Indicar a concessão de credencial de segurança para funções, cargos ou postos de trabalho sob sua responsabilidade, que possuam a necessidade de conhecer as informações classificadas. Implantar as ações necessárias para assegurar a proteção e a recuperação das informações em meio físico sob a guarda da unidade. Fazer constar nos contratos sob sua responsabilidade cláusulas necessárias ao cumprimento da PCBC. E definir diretrizes para a realização de trabalho em regime não presencial na unidade, considerando a sensibilidade das informações e os riscos à segurança da informação. Dos usuários. Os usuários são responsáveis pela segurança das informações a que tiverem acesso, inclusive quando em regime não presencial, pelo tratamento adequado das informações de acesso restrito, dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis aos quais tiverem acesso, pela assinatura do termo de responsabilidade, anexo à PCBC, como condição para acesso aos ativos de informação do Banco Central, pelo cumprimento da PCBC e das demais normas relacionadas à segurança da informação, no caso de servidor, por dar ciência ao respectivo chefe de unidade de qualquer ato que possa causar risco relevante à segurança da informação, pela comunicação à ETI, caso tenha conhecimento, de incidente cibernético ou suspeita de incidente cibernético relacionado a recursos de TIC do Banco Central, pelos acessos realizados com sua conta de identificação na rede de computadores e demais recursos de TIC do Banco Central, pela manutenção de sigilo de suas senhas de acesso aos recursos, sistemas e serviços de rede de computadores, sendo vedada a utilização da conta de identificação do usuário por terceiros, do termo de responsabilidade. Os usuários que necessitam de acesso aos ativos de informação do Banco Central do Brasil devem assinar o termo de responsabilidade anexo ao PCBC. O descumprimento do disposto no caput, em prazo a ser estabelecido, enseja a suspensão do acesso a determinados ativos de informação. A não assinatura do termo de responsabilidade não exime o usuário dos deveres e responsabilidades que trata a PCBC. Disposições finais. A PCBC, bem como a estrutura de governança dos riscos cibernéticos, deve ser revisada, no máximo, a cada 3 anos. Os manuais, regulamentos e atos normativos internos do Banco Central do Brasil devem estar em conformidade com a PCBC. Devem ser promovidas campanhas de conscientização para a divulgação da PCBC. O descumprimento das disposições estabelecidas na PCBC pode ensejar a instauração de procedimento disciplinar pela COGER ou pela PGBC, a depender do caso, bem como a aplicação das penalidades cabíveis, assim como de procedimento ético pela CEABCB. Os casos omissos são resolvidos pelo COSEG, sem prejuízo do disposto no regimento interno do Banco Central do Brasil. Tema de responsabilidade. Por meio do presente termo de responsabilidade, declaro-me ciente de que as normas gerais da segurança da informação do Banco Central do Brasil estão consignadas na Política de Segurança da Informação do Banco Central, PCBC, anexa à Resolução BCB 287, a cujo inteiro teor tive acesso. O uso indevido ou fraudulento das informações dos recursos de TI e comunicações do Banco Central do Brasil enseja a apuração de responsabilidade nos termos da legislação vigente. Responsabilizo-me por agir de modo a preservar a segurança da informação às quais tenho acesso e pelo correto uso dos ativos de informação do Banco Central e comprometo-me a cumprir as determinações e recomendações contidas na PCBC. Dicas rápidas. Contas e aplicativos. Proteja suas fontes de acesso. Ative a verificação em 2 etapas sempre que disponível. Ao criar suas senhas, não use dados pessoais, sequências de teclado, palavras de listas publicamente conhecidas, nem dados relativos ao serviço ou equipamento em que elas serão usadas. Use senhas longas, compostas de números aleatórios e diferentes tipos de caracteres. Não forneça sua senha para outra pessoa. Certifique-se de não estar sendo observado ao digitar sua senha. Ao usar padrões de desbloqueio, configure para que o rastro fique invisível e mantenha seus dedos em superfície de tela limpos. Ao usar equipamentos compartilhados, feche sua sessão, logout, ao acessar sites que requeram uso de senhas. Evite reutilizar suas senhas. Ao usar perguntas de segurança, evite escolher questões cujas respostas sejam facilmente adivinhadas. Use conexões seguras, HTTPS, quando o acesso ao site envolver fornecimento de senha. Altere imediatamente sua senha sempre que desconfiar que elas tenham sido descobertas, vazadas ou usadas em um equipamento invadido ou infectado. Ao usar login social, redobre os cuidados com acesso à sua conta de rede social. Mantenha seus equipamentos seguros. Seja cuidadoso ao usar aplicativos de mensagens. Configure a verificação das etapas. Não repasse código de autenticação. Ignore mensagens contendo um código de autenticação, caso você não tenha solicitado. Fique atento a indícios de que uma conta de alguém conhecido tenha sido clonada. Se desconfiar de algo, entre em contato com a pessoa usando outros meios, como telefone ou redes sociais. Caso sua conta tenha sido clonada, entre em contato com a empresa responsável pelo aplicativo. Explique o ocorrido e solicite que sua conta seja desativada. Verifique seu aplicativo de mensagens quais são as sessões ativas e fechas, caso desconfie de algo. Ao usar a interface web para acessar as mensagens do seu aplicativo, fique atento à página em que o código QR está sendo mostrado. Apenas escaneie um código QR após certificar que realmente está na interface web do aplicativo de mensagens. Evite escanear códigos QR de sites que você não conheça. Mantenha seus equipamentos seguros. E-mails. Seja cuidadoso ao acessar seus e-mails. No BC, e-mails suspeitos devem ser encaminhados à central de atendimento do TI, através do e-mail.suspeito@bcb.gov.br, incluindo a mensagem original no anexo via Ctrl+Alt+F do Outlook. Seja cuidadoso ao clicar em links presentes em e-mails e desconfie de arquivos anexados às mensagens, mesmo que enviados por pessoas ou instituições conhecidas. Antes de abrir um arquivo anexado à mensagem, tenha certeza de que ele não apresenta riscos, verificando o antivírus. Verifique se o sistema operacional está configurado para mostrar a extensão dos arquivos anexados. Desligue as opções que permitem abrir ou executar automaticamente arquivos ou programas anexados a mensagens. Desligue as opções de execução de JavaScript e de programa Java. Habilite opções para marcar mensagens suspeitas de serem fraude. Mantenha seu programa de leitor de e-mails atualizado, com a versão mais recente e com todas as atualizações aplicadas. Configure seu programa de leitor de e-mails para verificar automaticamente a atualização, tanto dele próprio como dos complementos instalados. Não utilize seu programa de leitor de e-mails como navegador. Desligue o modo de visualização do formato HTML. Use criptografia para conexão entre seu leitor de e-mails e os servidores do seu provedor de e-mail. Ao acessar seu web-mail, digite a URL diretamente no navegador. Seja cuidadoso ao elaborar a senha de acesso ao web-mail. Configure opções de recuperação de senha, por exemplo, um endereço de e-mail alternativo, uma questão de segurança e um número de telefone celular. Evite acessar seu web-mail em equipamentos de terceiros. Caso seja realmente necessário, ative o modo de navegação anônima. Use conexões seguras sempre que acessar seu web-mail. Mantenha seus equipamentos seguros. Navegação. Navegue com segurança na web. Mantenha seu navegador web atualizado com a versão mais recente e todas as atualizações aplicadas. Configure para verificar automaticamente atualizações tanto dele próprio como dos complementos instalados. Seja cuidadoso ao aceitar cookies caso deseje ter mais privacidade. Use complementos como NoScript para liberar gradualmente a execução de programas Java e JavaScript, conforme necessário apenas em sites confiáveis. Permita que programas ActiveX sejam executados apenas quando se originarem de sites conhecidos e confiáveis. Caso permita que o navegador grave suas senhas, cadastre uma chave mestra e não a esqueça. Mantenha seus equipamentos seguros. Seja cuidadoso ao acessar redes. Mantenha seu equipamento seguro. Mantenha interfaces de comunicações como Wi-Fi, infravermelho e Bluetooth desabilitadas e somente habilite quando necessário. Wi-Fi. Prefira usar redes Wi-Fi que solicitam autenticação. Ao conectar seus equipamentos a redes abertas, use serviços que ofereçam criptografia, como HTTPS, PGP, SSH e VPN.
Use a versão mais recente do mecanismo de WPA e evite usar o app. Desabilite a conexão automática a redes conhecidas. Bluetooth. Verifique quais dispositivos estão conectados a seus equipamentos e desconecte aqueles que você não reconhecer. Configure as interfaces Bluetooth para que a opção de visibilidade seja oculto ou invisível. Altere o nome padrão do dispositivo e evite usar na composição de novo nome dados que identifiquem o proprietário ou características técnicas do dispositivo. Fique atento a receber mensagens do seu dispositivo solicitando autorização ou PIN. Sempre que possível, altere a senha PIN padrão do dispositivo. No caso de perda ou furto de um equipamento Bluetooth, remova todas as relações de confiança estabelecidas com outros equipamentos. Computadores e rede doméstica. Configure e proteja seus equipamentos de rede. Atualize o firmware sempre que necessário. Altere se possível a senha padrão de acesso, caso seja o equipamento do seu provedor, verifique em contrato se isso é permitido. Desabilite o gerenciamento da internet, WAN e os serviços desnecessários. Ao configurar sua rede Wi-Fi doméstica, posicione o equipamento de rede longe de janelas e próximo ao centro de sua casa. Altere a senha de autenticação dos usuários e assegure-se de criar uma senha forte. Assegure-se de usar a versão mais recente do mecanismo da PA e não ative o app. Altere o SSID ao configurar o novo e evite usar dados pessoais, seu endereço e nomes associados ao equipamento. Desabilite a opção WPS, a difusão broadcast do SSID e o gerenciamento de roteador via rede sem fio. Configure múltiplas redes, diferentes SSIDs, uma para os equipamentos de IoT e outra para seus equipamentos de uso pessoal. Gerencie com atenção as contas dos seus computadores pessoais. Nunca compartilhe senha de administrador. Crie uma conta padrão e use para realizar tarefas rotineiras. Utilize a conta de administrador apenas o mínimo necessário. Utilize a opção executar como administrador quando necessitar de privilégios administrativos. Crie tantas contas padrão quanto forem as pessoas que utilizam seu equipamento. Assegure que todas as contas existentes do seu equipamento tenham senha. Mantenha a conta de convidado desabilitada caso queira utilizá-la, libere pelo tempo necessário, mas tenha certeza de novamente bloqueá-la quando não estiver mais em uso. Assegure-se que seu equipamento seja configurado para solicitar a conta de usuário e a senha na tela inicial, e que a opção de login e iniciação automático esteja desabilitada. Não crie e não permita o uso de contas compartilhadas. Cada conta deve ser acessada apenas por uma pessoa. Crie tantas contas com privilégios de administrador quanto forem as pessoas que usam o computador que necessitem desse privilégio. Mantenha seus equipamentos seguros. Mantenha seus computadores e notebooks seguros. Mantenha-os atualizados. Use apenas programas originais. Obtenha aplicativos de fontes confiáveis, lojas oficiais e observe os comentários feitos por outros usuários. Verifique as configurações de segurança disponíveis e adapte-as às suas necessidades. Use mecanismos de segurança como antivírus e firewall pessoal. Seja cuidadoso ao clicar em links e ao baixar arquivos. Proteja suas fontes de acesso e configure para solicitar a senha na tela inicial. Crie conta padrão e use nas tarefas rotineiras. Use a conta de administrador somente quando necessário e pelo menor tempo possível. Faça backups periódicos. Mantenha a data e hora corretas. Ative a criptografia de disco. Use travas físicas ao utilizar em locais públicos. Compartilhe recursos apenas pelo tempo necessário e estabeleça senhas e permissões de acesso adequadas. Seja cuidadoso ao enviá-los para serviço de manutenção. Selecione empresas com boas referências. Backup. Faça backups. Configure seus backups para serem feitos automaticamente. Copie apenas arquivos confiáveis e importantes. Mantenha backups atualizados, fazendo cópias periódicas de acordo com a frequência com que você cria e modifica seus arquivos. Mantenha os backups redundantes, ou seja, várias cópias. Mantenha os backups desconectados de seus equipamentos e desabilite o compartilhamento de arquivos se ele não for necessário. Armazene dados sensíveis em formato criptografado. Teste periodicamente seus backups e logo após terem sido gerados. Jamais recupere backups e desconfiar que ele contém dados não confiáveis. Mantenha backups enquanto os arquivos tiverem valor ou utilidade para você, ou se não houver problemas de espaço. Identifique seus backups com informações que ajudem a localizar o tipo de arquivo armazenado e a data de gravação. Ao fazer backup na nuvem, ative a verificação das etapas e certifique-se de usar a conexão segura sem as fotos. Ao fazer backup em mídia, tenha cuidado para não perdê-las e mantenha locais seguros. Mantenha seus equipamentos em locais seguros.